Política na CBN, com Elvi Sensi. Olá, professor Elvi, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes. Elvi, já tem mudanças a cada semana aí, a gente vê nomes novos, articulações, troca de partido, porque já tem muita gente de olho na prefeitura, é muita gente, não é não, Elvi? Olha, Cláudia, só o PSD, Partido do Ratinho, tem 5 pré-candidatos, né, à prefeitura. E já nós temos um número muito grande de nomes que querem uma vaga na Câmara de Vereadores. Uma das 19 vagas, já que o projeto não avançou, né, para 25, ninguém teve coragem, né, de enfrentar a ira dos eleitores. Aliás, parou, né? Ninguém fala mais nada disso. Assim, primeiro, é um projeto extremamente impopular, né? Nesse momento não teria muita aceitação popular. Segundo, que quem propusesse o projeto se queimaria, né? Então, politicamente, teria que ter o ônus, a menos que isso ficasse diluído entre os vereadores. Aí a vantagem compensaria, porque você aumentaria a tua chance de se reeleger. Só que isso teria um custo político e aí os vereadores resolveram não bancar esse custo político. Não bancar isso aí, aham. Mas, assim, é um período agora de muitas articulações, muitos pré-candidatos, todo mundo conversa com todo mundo. E tem um problema, Cláudia, porque nós tivemos no âmbito federal alguns partidos que fizeram as fusões ali, né, que se juntaram. Isso tem efeitos aqui, porque uma característica de Londrina é que os nossos vereadores, com exceção do PP, né, que é um partido maior, com mais vereadores, mas normalmente cada vereador quase tem um partido para chamar de seu, né? E aí quando tem essa junção, muitas vezes você ganha de presente um coleguinha, mais um quadro no partido que não é seu aliado, não é alguém próximo, não é alguém que você tem um diálogo. E aí isso traz um problema, porque agora na eleição, esses nomes precisam disputar um espaço que é muito reduzido. Muito pequeno. Por exemplo, a chance de eleição, de reeleição, às vezes, é de uma vaga só. E aí você tem 2 vereadores no mesmo partido. Né? Bom, então assim, claro, isso vai mudando, né, Elvi, com o passar dos dias. Sim, é um cenário que está mudando. Nós temos alguns vereadores temos algumas mudanças, aí uma perspectiva de mudança. Que obviamente sempre teve esse perfil, é o Santão, que estava no PSC, e tende a ir para o PL. Pro PL. Que é o partido do Bolsonaro. Tá. O problema dele é que já tem gente demais no PL. Já tem o Jairo Tamura, que é um nome bastante conhecido, foi candidato a deputado, fez uma votação muito expressiva, então é um nome forte. Tende a fazer uma votação expressiva se continuar na Câmara. E a Lu Oliveira? Tem a Lu Oliveira, que são os 2 vereadores hoje do PL. E tem outros nomes aí da cidade, mais vinculados ao bolsonarismo, que devem chegar na eleição com muita força. Então, nós teremos uma disputa ali no PL que será muito intensa por poucas vagas, né? Que outros vereadores estarão em outros partidos, porque não podemos esquecer o seguinte, tem muito voto, só que os votos ficam diluídos, porque para eleger um vereador, não importa, você por exemplo, eu consegui fazer 3.000 votos, depende do coeficiente eleitoral do seu partido ou da sua federação, nas regras de hoje, né? Assim. Não é tão simples assim. Então você precisa ter um contingente de muitos votos, vamos imaginar que o coeficiente seja, sei lá, 12.000. Para eleger 4 vereadores, você precisa fazer no mínimo ali 50.000 votos, né? E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E o Roberto Fu? Roberto Fu foi desconvidado, né? Foi convidado a sair do PDT, né? Pelas informações, que sempre foi o partido dele, né? Rolou ali uma incompatibilidade entre a história, as ações, supostamente, e aquilo que os dirigentes do partido entendem que deveria ser o perfil do PDT aqui no Estado. E não esquecendo que o PDT é governista hoje no âmbito federal, né? O Lupe é ministro do Trabalho, apoia o Lula, então o PDT hoje é governo federal, né? Bom, e em Brasília, como é que está a situação por lá? A oposição tem feito um levantamento, porque assim, o Bolsonaro sempre teve, até por causa do orçamento secreto, do apoio que ele tinha dos congressistas, ele sempre teve um apoio maciço dos parlamentares, sempre teve uma boa base de votos. A tal ponto que ele fez, tem várias questões que poderiam prejudicá-lo politicamente ou juridicamente, ele fazia direto uma alteração na Constituição. Então ele fez várias alterações na Constituição, porque ele tinha uma maioria muito, muito folgada. E a expectativa com a vitória do Lula era que o parlamento, por ser muito conservador, o PT teria dificuldades para governar e a oposição teria uma quantidade muito grande de votos. Não é isso que está acontecendo. O governo não tem tanta facilidade para governar, porque, obviamente, o Congresso coloca dificuldades para colher benefícios, né, no clássico toma lá da cá. Mas, efetivamente, um levantamento feito pelo próprio PL é que a oposição tem 1/5 dos votos, 100 e poucos votos.
O governo tem quase 400 ali, tem uma boa margem de negociação com os deputados quando precisa e conforme a negociação, porque não é algo fiel, né? Não é uma base fiel, e tem lá uma porcentagem de independentes. Então, a oposição, efetivamente, aquela fiel que normalmente vota contra o governo, ela fica reduzida aí a 20%. O que era óbvio, o parlamento, ele é conservador, obviamente, né? O perfil do parlamento é conservador. Dificilmente votaria projetos mais polêmicos, pauta de valores, etc., valores mais progressistas. Mas no dia a dia, os parlamentares votam de acordo com votam com o governo se tiver algum tipo de favorecimento, seja através das emendas parlamentares ou através de cargos, aquela toma lá da cá clássico de Brasília. Então, era meio evidente que a oposição não tem nada para oferecer para os deputados. E o governo tem. Então, como o governo agora é do PT, o PT tem algo a oferecer a esses deputados, que são do Centrão, que são fisiológicos, né, tirando a base mais fiel ao governo do PT, era óbvio que essa base migraria para a base do governo se o governo oferecesse alguma coisa. Como o governo tem o que oferecer, como diz, tem cargos, tem emendas parlamentares, tem lá como negociar, no toma lá da cá clássico, o governo obviamente conseguiu ter uma base parlamentar aos trancos e barrancos, né, não é tão leal, tão fiel, mas consegue ter uma base para aprovar projetos, até agora tem aprovado projetos importantes para o governo. Falando em projetos importantes, a gente estava conversando até na redação, a gente recebeu o Requião Filho, deputado, hoje cedo aqui na rádio, e a gente estava discutindo da pauta da Assembleia. Anda fraca, hein, Elvi? Anda fraca porque... De forma geral, a gente não está nem falando dos nossos aqui, né? De forma geral. Porque assim, primeiro, o Ratinho conseguiu se reeleger com extrema facilidade. Ele não teve oposição, não teve nada que uma contraposição, não teve nenhuma oposição significativa. Ele conseguiu se eleger, até porque os deputados... porque assim, aqui no Estado nós não temos as emendas parlamentares, então não tem como o deputado ter aquele dinheiro sagrado para mandar para sua base para garantir os votos. Então os deputados precisam da liberação de recursos do governador. E o governador só libera para quem for aliado. É a história do cobra do papel de bala. Ou seja, quem está na oposição fica a pão e água. Quem está na base do governo, o governo manda uma ambulância, manda uma obra lá na base, faz inauguração, pode aparecer no palanque, aquela história que a gente já conhece. E aí o Ratinho conseguiu ter uma boa base e, além disso, ele trouxe muita gente para o próprio partido dele, que é o PSD. Então, muitos deputados queriam se reeleger e foram para o PSD para garantir a reeleição. A Clara conseguiu se eleger, e outros tantos deputados, o Tiago, que nós conhecemos. Então, o Ratinho tem uma base parlamentar fiel, por causa desse critério, exatamente porque eles precisam do governo do Estado para suas bases eleitorais. Ele não tem maiores problemas com a oposição, porque está em número muito reduzido. Então, ele não precisa se reeleger, apesar de ser pré-candidato à presidência da República, mas aqui no Estado ele não precisa mais se reeleger. O olhar dele agora é no âmbito nacional, precisa garantir algumas políticas. Sequer ele deu bola para a nossa região aqui, não tem nenhum secretário, não tem ninguém lá no Estado da nossa região, ou seja, ele esnoba a nossa região, inclusive. Então, é um governo em segundo mandato, que tende a se acomodar, que tende a não fazer muitas concessões políticas. Nós temos tido uma negociação muito complicada com ele nas universidades, agora com a recomposição salarial. E assim, você nota um descaso, um desleixo, então tende a ser um governo preguiçoso. Né? Um governo preguiçoso, a não ser naquelas pautas que interessam a ele para uma eventual candidatura à presidência da República. O foco dele agora está em outro lugar, fora aqui do Estado. E como eu disse, ele não será candidato mesmo. Eu não imagino que tenha interesse em fazer um sucessor aqui no Estado. Então, nós teremos um governo lento, devagar, difícil. Na hora de colocar as pautas da nossa região. E nós não temos ninguém lá. E temos uma bancada de deputados também, em muitos aspectos, questionável, né? Pois é. Elvi, muito obrigada por hoje e até a próxima semana. Até a próxima semana. Um bom final de semana a vocês, ouvintes. Obrigada, Elvi.